Sr. Bastonário, Sr. Ex-Bastonário, senhores membros dos órgãos da Ordem, caras e caros colegas, antes de mais agradeço o convite para dizer alguma coisa sobre o Dr. Luís Francisco Rebelo, de quem fui estagiário e grande amigo e colega de escritório, e pedir desculpa por não estar de toga, mas a minha toga já está em estado tão lamentável que ainda pode dar para julgamentos, mas para uma cerimónia destas não dá. Luís Francisco Rebelo deixou-nos no dia 8 de dezembro de 2011, de forma discreta, quase em silêncio. E, no entanto, com Luís Francisco Rebelo desapareceu a mais importante e polifacetada figura de, em simultâneo, dramaturgo, excepcional estudioso e militante do teatro português e defensor dos autores, cidadão e intelectual com constante e coerente intervenção cívica, sempre em defesa da liberdade e dos direitos humanos durante a longa noite da ditadura. Intervenção esta que se operou fundamentalmente através da que foi sempre, afinal, a sua profissão, que exerceu com indiscutível competência, inalterável dignidade e serena coragem. A coragem que, se bem a juízo, constitui também atributo indispensável de um advogado, pelo menos de um grande advogado, e muito em especial em tempo de tirania. Mas creio que a formação jurídica, o espírito e a prática de advogado de Luís Francisco Rebelo, com tudo que isso significa ou deve significar de ginástica mental, capacidade interpretativa e dialética, exigência de rigor, foram decisivas para a sua obra de criação como um dos maiores dramaturgos portugueses e de crítico, ensaísta, historiador do nosso teatro, que nos deixou uma bibliografia e trabalhos absolutamente únicos. De facto, o teatro de Luís Francisco Rebelo, que com 20 anos já tinha peças suas representadas no Teatro Nacional Dona Maria II, pela prestigiosa companhia de Amélia Rei Colasso e Robles Monteiro, o teatro de Luís Francisco Rebelo sempre se distinguiu pela qualidade literária, atenção à realidade portuguesa, sentido oficinal e cênico. Desde O Mundo Começou às 5h47, sua primeira peça de 1947, até a Desobediência, de 1998, sobre o cônsul Aristides de Sousa Mendes, que, desobedecendo a Salazar e perdendo o seu posto, salvou a vida de milhares de judeus, Luís Francisco Rebelo escreveu peças que se destacam no panorama de todo o teatro português e que foram representadas em inúmeros teatros nacionais e estrangeiros. E nos nacionais não foram muito mais vezes por terem sido cortados pela terrível censura. Aliás, houve um largo período em que a simples menção do seu nome era proibida. O dia seguinte, Os Pássaros de Asas Cortadas, É Urgente o Amor, Condenados à Vida, Alguém Terá de Morrer, Liberdade, Liberdade, Portugal, anos 40, Todo o Amor é de Perdição, dramatização para a televisão do processo de Camilo Castelo Branco, e este é talvez um dos seus trabalhos em que, por razões óbvias, é mais notória a importância do jurista e do advogado no dramaturgo, são alguns dos títulos maiores de uma obra que mereceu as mais diversas distinções, entre as quais o então prestigiosíssimo Grande Prémio da Sociedade Portuguesa de Escritores, logo em 1964, no mesmo ano em que o de poesia foi atribuído à nossa maior poeta, Sofia de Melo Breiner. Aliás, Rebelo foi, ao nível do teatro, o expoente máximo de essa geração de ouro de escritores, nascidos entre 1919 e 1925, a que pertenceram ou pertencem, além dos dois,
Eduardo Lourenço, José Saramago, Jorge de Sena, Eugênio de Andrade, Mário Cesarini, Agostina Bessa Luís, José Augusto França ou Alexandre O'Neill. E quanto à sua obra de crítico, ensaísta e historiador de teatro, para não falar já do tradutor e responsável por tantas iniciativas no teatro, ela é tão vasta, variada e rica que faz com que Rebelo, sem margem para qualquer dúvida, seja a figura cimeira da cultura portuguesa neste domínio. Mas tenho de me ater especificamente aqui à sua condição de advogado, senão iria muito longe, que, se não foi uma paixão avassaladora como o teatro, foi uma vocação e uma profissão sempre exercida, insisto, com grande competência, mesmo brilhantismo, seriedade, dignidade e coragem. De facto, Rebelo sempre quis ser advogado. Com 6, 7 anos, no início dos anos 30, costumava passar a época balnear com os pais no Monte de Estoril, numa moradia fronteira ao Hotel Atlântico, propriedade de um advogado então muito conhecido, Manuel Duarte, que vivia num palacete de que essa moradia constituía um anexo. O causídico gostava de conversar com o miúdo e vaticinou que ele viria a ser advogado. E passou a ser, do miúdo, esse o grande desejo. E nessa altura, com 6 ou 7 anos, foi de facto muito precoce, escreveu uma primeira peça, e nada mais, nada menos do que um drama em 4 atos. Nas suas interessantíssimas memórias, O Passado à Minha Frente, ele escreve a este respeito, sobre esta peça. Tudo era, como não podia deixar de ser, de uma enorme infantilidade. E se trago isto para estas páginas, é por 2 razões. Porque, ao inventar umas personagens e pô-las a dialogar entre si, estava inconscientemente a descobrir que o teatro seria a minha maneira natural de me exprimir no campo da ficção. E porque, ao situar parte da ação na sala de audiências de um tribunal, estava inconscientemente também a antecipar o que viria a ser um largo segmento da minha vida profissional. Mas não diziam então já que queria ser advogado? Mais ou menos, mais tarde, pois, concluído o liceu no Pedro Nunes, Rebelo entrou na Faculdade de Direito de Lisboa, onde concluiu o curso com 16 valores e com uma tese final que, ao contrário do que seria imaginável para um ficcionista, se situou no domínio do direito fiscal, sobre o imposto de rendimento. Embora também fosse para a ter feito com o professor Armindo Monteiro, que era o catedrático da matéria, já tinha sido ministro e embaixador em Londres, e pai de um também grande dramaturgo, Luís Gestão Monteiro, e era uma tese, por acaso, contestatária da concepção desse imposto sobre o rendimento. De seguida, de imediato, se inscreveu na Ordem, fazendo o estágio com um dos mais respeitados advogados de Lisboa, o Dr. Virgílio Baião. E foi por essa altura que ele, tendo sempre de par estas 2 atividades, fundou o famoso Teatro Estúdio do Salitre. Mas logo em 49, um grande advogado, Fernando de Abranches Ferrão, figura ímpar do ponto de vista humano, e aproveito para dizer, para sublinhar, e como hoje estão aqui muitos advogados já com muita experiência o sabem, que teve uma ação decisiva, importantíssima para a organização e o prestígio desta ordem, e aliás uma das coisas fazendo a biblioteca que tem o seu nome. Aquilo era um escritório a vários títulos raro, e nas suas memórias Luís Francisco Rebelo
evoca-o assim. E era raro até do ponto de vista estético, porque uma das características do Dr. Ferrão, que todos os seus colegas contam, é porque gostava muito de tudo que era mobiliário, cortinados, etc., e de artes gráficas. E quando ia ao escritório de alguém, havia quem o temesse, por exemplo, o Mário Soares já falou isso mais que uma vez, porque mesmo que o advogado não estivesse, podia sair lá com o escritório todo mudado e com várias sugestões para mudar de secretária, de cortinados, de tudo. Além de lhes tratar, a mim foi sempre quem me tratou, de umas agendas especiais que, quando eu ia a Paris, trazia em grande quantidade para distribuir pelos colegas amigos. Mas escreve Rebelo: o escritório de Abranches Ferrão era um lugar onde se conspirava, se discutiam e redigiam manifestos, protestos abaixo-assinados. No forro do teto escondia-se material de propaganda clandestina. E no Jornal do Foro, que ele dirigia, uma tribuna onde, além de artigos de doutrina jurídica, se denunciavam as arbitrariedades, as violências, os abusos do poder, os atentados contra os direitos humanos, onde quer que eles se verificassem. Nas suas páginas publiquei, entre muitos outros textos, e muitos de caráter jurídico, um extenso relatório sobre o monstruoso processo movido contra Julius e Ethel Rosenberg no auge da Guerra Fria e da caça às bruxas desencadeada pelo macartismo. Aliás, eu anoto lateralmente, que pertenci também à redação do Jornal do Foro, claro, que havia então uma secção que era inteiramente dedicada ao apartheid, por exemplo, e à questão dos direitos humanos, com transcrições de jornais, em que não ia à censura, transcrevia os jornais portugueses, mas também alguns estrangeiros, com alguma matéria que, obviamente, não passaria nessa mesma censura. Para além da advocacia normal, corrente, digamos, Luís Francisco Rebelo começou então, como era inevitável, até pela sua formação humanista, a intervir como advogado em processos políticos, no famigerado Tribunal da Exceção, o plenário, em defesa dos perseguidos pela ditadura, sujeitos a todo o tipo de arbitrariedades, violências, torturas. É preciso ter conhecido esse suposto tribunal, praticamente uma espécie de aposto ou continuado da criminosa polícia política, para ter ideia do que significava advogar aí. Rebelo começou a fazê-lo logo em 1950 e interveio em quase meia centena de processos. Claro que, nessa altura, toda essa atividade como advogado era exercida de forma gratuita, graciosa, e as mais das vezes pagando os advogados as próprias despesas, as despesas inerentes aos processos. O primeiro preso político que defendeu foi um jovem militante do Movimento Nacional Democrático, formado no rescaldo das eleições presidenciais a que concorreu o general Norton de Matos. E logo um dos seguintes foi nada mais, nada menos do que o de Álvaro Cunhal, já então mítico secretário-geral do Partido Comunista Português. Álvaro Cunhal era defendido por seu pai e também nosso colega, o Dr. Avelino Cunhal, que, no entanto, subestabeleceu em Luís Francisco Rebelo, que com ele colaborou na defesa, nesse julgamento, que, por vários motivos, passaria a ser uma referência histórica e que, aliás, teve grande repercussão internacional. Entre outras dezenas de presos políticos de que foi advogado, contaram-se ainda personalidades de tão grande relevo em vários domínios, como Maria Lamas, a mãe de coragem das mulheres portuguesas, como então era chamada, e colegas nossos, como os doutores Humberto Lopes, Albano Cunha, fundador e diretor da revista Jurisprudência das Relações, Alberto Vilaça e, salve o Monteiro Matias, aqui presente. Não sei se foi dele, mas como ele foi estagiário também de Rebelo, eu não o tinha na lista, mas de repente lembrei-me se teria sido. Em outro plano, o da defesa de escritores e artistas vítimas da mesma mentalidade inquisitorial dominante, tenho aqui um copo de tudo, cite-se, por exemplo, o processo em que foi advogado do grande poeta Herbert Welder. Um processo muito interessante, porque Herbert Welder era acusado não de ser autor de um livro, nem sequer de o ter traduzido,
mas apenas ter sugerido ao editor o tradutor desse livro. Aliás, um clássico, o célebre Filosofia da Alcova, do Marquês de Sade. Bom, esta sugestão nasceu ao Alberto Helder neste processo em que o Rebelo foi advogado dele. E em alguns, claro, destes julgamentos eu também já colaborei. De resto, Rebelo, por razões óbvias, foi o advogado de inúmeros escritores, intelectuais e artistas em processos de vária natureza. Entre eles, como é normal nesse meio, e nessa altura era mais nesse meio, agora era nos meios todos, em casos de divórcio ou separação. Com alguns muito curiosos, alguns que eu depois ainda intervim, lembrando do meu, por exemplo, do caso de um ator famoso, aliás, ainda em atividade, e de que obviamente não vou dizer o nome, que era acusado de cometer adultério na noite do próprio casamento. Mas para lá da advocacia generalista, digamos, e nessa altura isso era o corrente, Luís Francisco Rebelo tinha intensa atividade nos ramos do direito atinentes às seguradoras, moramente direito rodoviário, pois foi chefe de contencioso ou advogado, muitos anos, de 3 seguradoras, a Auric, a Portugal Previdente, hoje Allianz, e a inglesa Phoenix Assurance. E, evidentemente, teve sempre, e cada vez mais, uma intensa atividade em matéria de direito de autor, de que seria o nosso grande especialista. Assim, quando no início dos anos 70 deixou o então já nosso comum escritório, do Dr. Branches Ferrão, da Rua do Crucifixo, para se instalar na Sociedade Portuguesa de Autores, que foi, de facto, o verdadeiro edificador, o verdadeiro construtor, dinamizador, em todos os sentidos, e muitos anos presidente, passou a dedicar cada vez mais atenção e estudo, também como jurista e advogado, a este ramo do direito. E a ter uma vastíssima ação em todos os domínios com ele relacionados, incluindo após o 25 de Abril como legislador ou contribuindo para a nova legislação de direito autoral e colaborando com sucessivos governos e ministros, entre os quais destaco, porque ele destacava, e é interessante, Francisco Lucas Pires, que era, se quiser, o ministro politicamente mais distante dele, mas que foi sempre um espírito aberto e que, exatamente como era muito inteligente, sabia ouvir os que mais sabiam da matéria, e não ao contrário de outros que são pouco inteligentes e pouco abertos, resolvem decidir pela cabeça de quem não é o mais indicado e sabedor da matéria. Quer, enfim, essa sua intervenção também como deputado numa legislatura em que foi eleito como independente nas listas da CDU, exatamente para esse efeito. Este dizer, interveio apenas quando se tratou das matérias de direito de autor. E como prestigioso especialista de direitos autorais, participou em inúmeros colóquios internacionais, fez conferências, palestras em diversos países, ensinou ou deu aulas em universidades e deixou-nos uma larga e valiosa bibliografia. Eleito vice-presidente da Confederação Internacional das Sociedades de Autores e Compositores, também nessa qualidade e sempre na de advogado, continuou até ao fim a lutar pela sua dama e pelos seus valores, vencendo também, mesmo no plano jurídico, ou inclusive no plano jurídico, uma luta contra uma tremenda injustiça de que foi vítima e que naturalmente muito o magoou e feriu. Refiro-me, obviamente, à Sociedade Portuguesa de Autores. Muitíssimo fica por dizer sobre essa rara figura de advogado, que se distinguia também como advogado pela, considero eu, fundamental qualidade
sistematização, concisão e clareza dos articulados e das alegações orais e de toda a sua intervenção num processo e que me parece ter sido e continuar a ser uma pedra de toque do excelente profissional, de qualquer excelente profissional e do excelente profissional que era. De facto, todas as suas intervenções, escritas, orais, eram de uma grande concisão e clareza. Sobre ele, Jorge Sampaio, como Presidente da República, ao condecorá-lo, disse, e cito, que ao olharmos o seu percurso, a sua obra e a ação, tudo o que fez e representa na sociedade e cultura portuguesas, ficamos surpreendidos por ter conseguido realizar tantas coisas e de forma tão brilhante, afirmativa e profícua. E termino, porque me parece ser a melhor forma de terminar, com um excerto da autobiografia que, a meu pedido, ele escreveu para o Jornal de Letras, em 2009, e que me parece dar uma excelente síntese de parte deste advogado que vos falei e da forma como nele o direito, a advocacia e o teatro se entrelaçavam. Durante dezenas de anos, um largo segmento da minha vida ficou ligado às salas de audiências, aos gabinetes e às secretarias dos tribunais. De Lisboa, sobretudo, mas também de muitos outros pontos do país. Mas foi aí, e essa experiência aproveitou a vertente criativa da minha atividade, que pude tornar mais direto e mais fundo contacto com a dupla face, trágica umas vezes, grotesca outras, da comédia humana. Era um tempo em que as relações entre os advogados e os juízes se pautavam por regras de boa convivência, sem desconfianças ou reservas de parte a parte, como hoje parece que tende a ser hábito. Nenhum magistrado nos recusava a porta do seu gabinete. E se, por exceção, com algum isso acontecesse, logo o facto era comentado e reprovado. A independência de cada um mantinha-se intocada e, para exercer a sua autoridade, os juízes não precisavam de impô-la sobranceira e arrogantemente. O caso dos tribunais políticos, os plenários, era diferente, mas aí já não se tratava de direito e justiça, apenas o arbítrio imperava. E era um tempo em que os advogados defendiam causas, não mediavam negócios, nem traficavam influências. Um tempo em que a advocacia era, para muitos, para quase todos, sobretudo um modo de ser e de estar, mais do que um modo de vida. Durante anos fui conhecendo, e com alguns deles cheguei mesmo a trabalhar, as grandes águias de foro, les ténors du barreau, como diziam os franceses. Azaredo Perdigão, Bustorff Silva, Adelino da Palma Carlos. E no polo oposto, a pequena falange dos militantes de base, profissionais experientes e hábeis, de gesto largo e verbo fácil, que nas suas alocuções visavam por igual convencer os juízes e angariar futuros clientes entre o auditório que avidamente os escutava. Alguns foram, no seu tempo, extremamente populares, até pelo pitoresco ou pela extravagância. O caso mais memorável talvez tenha sido o de um oficial do exército reformado, um Costa qualquer coisa, que, ao defender um réu acusado de haver assassinado os pais, teria invocado como circunstância atenuante, justificativa da benevolência do tribunal, o facto de ser órfão. Os seus mitos, as suas vozes, os seus gestos aparecem
desaparecem. Voltam a sumir-se nos mesmos bastidores sombrios onde emergem grandes senhores da advocacia. Fernando Abranches Ferrão, Eliodoro Caldeira, Eduardo Figueiredo, José Magalhães Godinho, Maier Garção, Francisco Salgado Zenha, etc. E entre os mais novos, Jorge Sampaio, convidei de trabalhar comigo, e José Carlos Vasconcelos, que foi meu estagiário. Escrever os seus nomes é escrever a palavra liberdade que todos exemplarmente defenderam. Em 1973, com a eleição para a presidência da Sociedade de Autores, comecei a afastar-me progressivamente da barra dos tribunais, onde hoje a minha presença é meramente acidental, e a dedicar-me a outra área jurídica, à data muito descurada entre nós, o direito do autor. Desde então, sobre ele tenho escrito e falado, dentro e fora do país, lecionando no Instituto Jurídico de Comunicação da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra e até legislando em vários domínios. E conclui: por estes dois caminhos, o teatro e o direito, iria então prosseguir a minha vida, bem atrás. Caminhos que, sendo-o embora, nunca foram paralelos, mas convergentes. Porque o teatro é uma exigência de justiça e um tribunal o palco de uma representação. E é o destino dos homens que em ambos está em causa. Muito obrigado.